Meus irmãos, quero saudá-los a todos com a paz do Senhor. Amém. Quantos trouxeram o exemplar da Bíblia? Amém. Todos trouxeram? Se você trouxe, por favor, abra no capítulo 5 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Gênesis, seu capítulo de número 5. Aleluia, glória a Deus. Nós estávamos fazendo um estudo a respeito da Bíblia e do dinheiro, e hoje nós vamos fazer uma pausa nessa série de mensagens, nesse estudo, e em outra oportunidade o Senhor falará conosco a respeito da Bíblia e do dinheiro. Amém? Gênesis capítulo número 5, seu versículo número 24. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, acompanhasse junto comigo, ou aqui no telão, que diz a palavra do Senhor. E andou, amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Meus amados irmãos, eu quero meditar com vocês nessa noite, nesse momento oportuno, que é a palavra do Senhor, a exposição da palavra do Senhor. Eu quero meditar a respeito de um tema que está totalmente ligado à nossa vida cristã, aquilo da qual estudiosos, teólogos chamam de a essência da vida cristã. E o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração se diz a respeito de ter intimidade com Deus, desfrutar de uma íntima comunhão com Deus, desfrutar de intimidade profunda com Deus. Antes de entrarmos na mensagem, quero orar com os irmãos, pedindo para que o Senhor venha abrir os nossos corações, venha abrir a nossa mente, para que a gente receba e aplique em nossos dias a palavra do Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, estamos diante da sua sagrada Escritura, diante de um tema, Senhor, tão excelso, tão maravilhoso. Nós recorremos a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que essa mensagem, Senhor, venha edificar a Tua igreja, de sorte, de modo que o Teu nome, e somente o Teu nome, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Intimidade com Deus. Irmãos, quando nós examinamos as Sagradas Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos encontrar algo muito relevante, algo que deve nos chamar a atenção. De Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver a pessoa de Deus, o ser de Deus, indo sempre em direção ao ser humano. Um dos atributos de Deus é a sua personalidade. E que atributo é esse? Significa que Deus ele é uma pessoa. Uma pessoa tem sentimentos, uma pessoa tem emoções, uma pessoa também, ela é um ser relacionável. Para ser uma pessoa é necessário que seja um ser relacionável. O Deus da qual nós servimos, ele é um Deus relacionável. Isso fica muito notável quando examinamos a Bíblia Sagrada. De Gênesis ao Apocalipse, o Senhor revela ao homem o desejo do seu coração. O Senhor revela ao homem o desejo da sua alma. E que desejo é esse? Ter intimidade com a sua criação, ter intimidade com a criatura que Ele criou. Isso é tão verdade que quando o Senhor cria o homem, Adão e Eva, o Senhor, na variação do dia, todos os dias,
até Adão, ele ia até a mulher e tinha relacionamento com ele, tinha comunhão com ele, desfrutava com ele, caminhava com ele, conversava com ele. Porém, em um determinado momento, o homem, infelizmente, pecou. Deus é santo, Deus é justo, e porque Ele é justo, porque Ele é santo, Ele não pode tolerar o pecado. Uma vez não tolerando o pecado, uma vez sendo Deus justo, Ele expulsa o homem da sua presença. O homem, ele perde aquilo que era de maior valor na sua vida: a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, a bênção de desfrutar da gloriosa presença do Criador dos céus e da terra. Mas Deus nos mostra a sua graça, Deus nos mostra o seu amor, Deus nos mostra a sua misericórdia, procurando o homem, procurando uma ligação de volta com o homem. É importante lembrar, é importante salientar os nossos pecados, conforme disse o profeta Isaías, seu capítulo 59, seu versículo número 2, diz que as nossas iniquidades causam separação entre nós e Deus. Ou seja, os nossos pecados, todos aqueles que nascem de Adão, nascem com a mancha do pecado. Todos nós nascemos com a mancha do pecado. Todos nós somos pecadores. E todas as vezes que pecamos, nos afastamos da glória de Deus, nos afastamos da presença de Deus, perdemos intimidade, comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus é completamente santo, e porque Ele é santo, Ele não pode coabitar com o pecado. Porque Ele é santo, Ele não pode ter partido, não pode ter comunhão com o pecado, porque Ele é santo. Mas mesmo Deus, na sua grandeza, na sua santidade, Ele dá ao homem a chance de voltar, a chance de ligar a ponte que um dia foi quebrada. Nós vemos ali que Deus sempre deseja ter intimidade com o seu povo. Nós vemos que o Senhor manda Moisés criar um tabernáculo para que o Senhor viesse habitar no meio daquele povo. Deus não poderia habitar com aquela nação, porque era um povo pecador, a sua ira, a sua santidade consumiria eles. Mas o amor de Deus, a vontade de Deus é tão grande que Ele manda construir um tabernáculo para que Ele pudesse habitar no meio do seu povo. Discorrendo pelas Sagradas Escrituras, nós vamos ver que Deus envia inúmeras vezes juízes, profetas, pregadores, anunciando a mensagem de Deus. Que mensagem é essa? Volte-se para o Senhor, volte-se para os meus caminhos, volte a ter comunhão comigo. É bem verdade, Jeremias, seu capítulo número 33, versículo 3, revela exatamente a vontade do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem. É um grande desejo de Deus, é a grande vontade de Deus, é ter comunhão com o seu povo, é ter intimidade com o seu povo. Isso fica ainda mais notório em Mateus, no seu capítulo número 27, quando Jesus expira na morte, quando Ele dá o brado daquilo que é a vitória do crente, daquilo que é a vitória do cristão. A Bíblia narra um fato inusitado. A Bíblia narra que o véu do templo se rasgou. O véu, quando foi criado, quando foi ordenado por Deus, ele fazia a separação dos homens e da presença de Deus. Era necessário que o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdócio, entrasse no local santo dos santos. Mas nenhuma outra pessoa poderia entrar dentro desse local. O véu ali simbolizava a separação que Deus fazia com o homem. Mas, novamente afirmo, o nosso Deus, Ele é um Deus que procura ter intimidade com o seu povo. O Deus da qual nós servimos é um Deus que quer ter intimidade com o seu povo. E Ele rasga esse véu de inimizade, Ele rasga esse véu após a morte de Cristo, mostrando que todos agora podem desfrutar da presença de Deus. Mediante Jesus Cristo, nós podemos ter de volta comunhão com Deus. Mediante o Senhor Jesus, nós podemos desfrutar da santa, da gloriosa, da perfeita e da plena presença
E eu quero aqui fazer para você algumas perguntas. Diante dessa declaração de amor de Deus, diante do chamado de Deus para ter intimidade com o seu povo, qual que é a resposta que você tem dado para Deus? Você tem dedicado tempo para ter comunhão com Deus? Você tem se dedicado à oração? Você tem se dedicado à leitura bíblica da palavra do Senhor? Porque se você é um crente, e eu creio que você é um crente, se nós somos crentes, nós devemos anelar pela presença de Deus. Se nós não anelamos pela presença de Deus, se nós não desejamos ter intimidade com Deus, há uma grande probabilidade de nunca termos nascido de novo. Porque o crente sincero, o crente que tem o seu coração quebrantado pela pregação do Evangelho, ele é um crente que deseja buscar a presença de Deus. Quanto tempo do seu dia você se dedica a buscar a presença de Deus? O que você tem feito? Qual que é a sua atitude relacionada à vontade de Deus em ter comunhão com você? O que você tem feito, meu irmão? O que você tem feito, minha irmã, para buscar a glória de Deus? Será que vir aos cultos é suficiente? Será que orar apenas 5 minutos diante de semanas é suficiente? Será que ler apenas 2 versículos é suficiente? Será que é isso que Deus quer de você? Ou será que você não está se entregando completamente ao Senhor? E eu quero convidá-los, irmãos, nessa reflexão, a olhar para um homem que aproveitou a oportunidade, um homem da qual aproveitou, desfrutou de uma plena comunhão com Deus, um homem que deve ser exemplo para mim, para você, um homem que deve servir como espelho, um homem que pela sua atitude devemos nos envergonhar, devemos nos humilhar, um homem que teve a ousadia de andar com Deus, um homem que teve a ousadia de caminhar com Deus, um homem que teve a coragem de andar, de desfrutar da mais plena e doce presença de Deus. E este homem, ele é Enoque. Enoque foi um homem que viveu antes da lei. Ele não tinha a lei de Deus, mas ele entendeu o sentido da vida, pastor. E mesmo não tendo a lei de Deus, ele entendeu que o sentido da sua vida era buscar a presença de Deus. Ele entendeu, mesmo não tendo a lei, mesmo antes do Senhor Jesus Cristo morrer, este homem compreendeu dentro do seu coração, dentro da sua alma, que tudo que ele precisava era de Deus. Tudo que ele necessitava era da graça, da presença de Deus. Irmãos, este homem nos mostra que é possível, sim, ter níveis maiores de intimidade com Deus. É possível, sim, alcançar níveis maiores de comunhão com Deus. Às vezes, nós estamos muito acostumados a apenas andar com águas batendo na ponta dos nossos pés. Às vezes, estamos acostumados com migalhas. Às vezes, estamos acostumados com uma gota da presença de Deus. Mas, na verdade, meu irmão, minha irmã, Deus tem um oceano da sua graça para derramar sobre nós. Deus tem um oceano da sua presença para derramar na vida do crente. Deus tem tesouros valiosos que é a sua presença para derramar na vida do cristão. Mas às vezes nós estamos tão acostumados a migalhas, às vezes estamos tão acostumados apenas a molhar a ponta do nosso pé. Nós precisamos mergulhar na presença de Deus. Nós precisamos descer a águas profundas da presença de Deus. Nós somos crentes, seguidores de Cristo, e a nossa grande marca deve ser: somos marcados pela presença de Deus. Este homem não se acostumou, este homem não se adaptou
preocupou em viver apenas com águas rasas em seus pés. Não, este homem ele foi além de todos os personagens da Bíblia. Este homem foi o que alcançou a plenitude da presença de Deus. De todos os homens da Bíblia, este homem foi o homem que alcançou o oceano da presença do Senhor. A Bíblia, no capítulo de número 5, ela está narrando a genealogia de Adão. E é interessante que no meio da genealogia, a Bíblia, o escritor que escreveu Gênesis, a saber Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele não deixou passar um detalhe importantíssimo. Em todas as genealogias que ele fala, de Adão até Noé, um homem específico, ele pausa a genealogia para trazer um detalhe importantíssimo da sua vida. E esse é o capítulo 5, nosso versículo de número 24. E andou Enoque com Deus, e já não era mais, porquanto para si Deus o tomou. Irmãos, a Bíblia não dá muito detalhe sobre a vida de Enoque. Não fala de onde ele trabalhava, onde ele vivia, o que ele fazia. A Bíblia dá pouquíssimos detalhes, mas dá um grande detalhe para nós. Enoque foi um homem que andou com Deus. Enoque foi um homem que caminhou com Deus. Enoque foi o bisavô de Noé. E é bem verdade, nós conhecemos como era a geração de Noé. Noé viveu em uma geração completamente corrompida, a ponto de Deus destruir aquela nação, aquele povo inteiro, porque era uma nação extremamente corrompida. Era uma nação que desagradava a Deus. Era uma nação perversa. Podemos aqui imaginar que não era diferente os dias de Enoque. Não foi diferente os dias da qual Enoque vivia. Podemos sim declarar com toda certeza que Enoque viveu numa geração perversa, numa geração corrompida, numa geração que estava trazendo a ira de Deus. E aqui eu quero destacar o primeiro ponto, a primeira coisa valiosa que encontramos a respeito da vida de Enoque. E o primeiro ponto que eu quero destacar para você é que Enoque, ele amava a Deus com todo o seu coração. Enoque amava a Deus de toda a sua alma. Enoque não se deixou levar pelos pecados da sua geração. Enoque não se deixou levar, não se corrompeu por conta de uma geração perversa, não, mas porque ele sabia do seu propósito, porque ele sabia que queria a presença de Deus. Ele amava a presença de Deus. Ele não tinha lei escrita por Deus, mas ele encontrou o sentido da vida. Ele procurava a presença de Deus. E podemos aqui imaginar, que a Bíblia nos dá poucos detalhes, podemos imaginar que ele era um homem santo. E um homem santo está em falta hoje. Uma mulher santa está difícil de encontrar hoje. O que é ser um homem santo? Uma mulher santa significa que você é uma pessoa separada. Separada significa que você se separa da corrupção das pessoas. Você se separa, você se guarda, você se reserva. Na sua escola, na faculdade, no seu trabalho, você se separa daquela rodinha que só fala besteira. Você se separa daquela amizade que te leva para maus caminhos. Você se separa daquela pessoa fofoqueira, porque você é santo, porque você ama a Deus, porque você é santo. Você quer viver uma vida dedicada a Deus. O primeiro ponto da vida de Enoque era que Enoque amava a Deus com todo o seu coração, a ponto de se separar daquela sociedade, a ponto de não viver uma vida corrompida, a ponto de se separar completamente daquele povo, daquelas pessoas, porque ele amava
E novamente eu pergunto: você ama a Deus? Você verdadeiramente ama ao Senhor? Porque se você ama, o grande ponto da sua vida é que você vai buscar a presença de Deus. Se você ama a Deus, você está disposto até mesmo a largar aquele emprego que te tira da presença de Deus, aquele emprego que consome todo o seu tempo para não estar servindo ao Senhor, para não estar na casa do Senhor. Se você ama a Deus, você está disposto a quebrar a ligação com o pecado. Se você ama a Deus, por amor a Deus, você procura todas as maneiras para glorificar Ele. Por quê? Porque você ama a Deus. Se você ama a Deus, você é um homem, você é uma mulher que busca intensamente a presença de Deus. Porque a presença de Deus é a coisa mais valiosa que nós podemos necessitar. A plenitude da presença de Deus é a coisa mais valiosa que nós podemos ter, é a presença de Deus. E andou o Enoque com Deus. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui, Deus está tratando da minha alma, da sua alma. Você tem se dedicado ao Senhor? Você tem buscado com todas as suas forças a sua presença? Você tem se debulhado nas Escrituras por amor a Deus, porque você quer mais de Deus? Oh, meu irmão, o crente verdadeiro é aquele que é apaixonado por Cristo. Ele não suporta viver um dia sem Cristo. Cristo é tudo na vida dele. Deus é tudo na vida dele. Ele ama Deus acima de todas as coisas. Ele quer Deus. Ele tem fome de Deus. Ele procura por Deus, porque Deus é tudo para ele. O pastor Paulo Júnior, ele vai contar uma história muito valiosa. Ele conta a história de um jovem. Esse jovem tem o nome de João. Ele era baixinho, as pessoas chamavam ele de Joãozinho. Ele era o jovem mais destacado do colégio. Ele era o jovem mais destacado da igreja. Ele era um jovem diferente. Não tinha muita abertura com os irmãos, era muito sério, sempre estava lendo a Bíblia, sempre estava orando, participava de todas as reuniões do culto. E o pastor começou a notar esse jovem destacado. O pastor dava oportunidade para ele pregar, para os outros jovens pregar. Ele era o mais destacado. Nas orações, ele era o que se estava junto. Ele chegava junto. Ele era o primeiro, porque ele amava a Deus. Então, o pastor ele começa a querer usar aqueles talentos daquele jovem, do jovem Joãozinho. E ele dá a oportunidade para ele ser líder de jovens. Depois ele passa para que ele seja diácono. Depois ele passa ele para um presbítero, para um evangelista. Só que ele encontrava algo muito esquisito no Joãozinho. Joãozinho sempre era um homem cabisbaixo, triste, depressivo. Sempre era um homem muito cabisbaixo, desanimado. E um dia o pastor chamou ele e falou assim: Joãozinho, eu não entendo você. Você prega muito bem, você fez um ótimo trabalho com jovens, você foi um ótimo diácono, foi um grande presbítero, um grande evangelista. O que você quer, Joãozinho? Você quer ser pastor? Você quer que eu te consagre, pastor? Por que você fica tão triste? E a resposta dele foi: pastor, eu não quero cargo. Pastor, eu não quero ser líder. Eu não quero ser evangelista. Mas o que você quer, Joãozinho? Pastor, eu não quero ser pastor, eu não quero pregar. O que você quer, Joãozinho? E ele respondeu: pastor, eu quero Deus. Eu quero Deus. Me dá Deus. Eu quero Deus. Eu sou um miserável. Eu anseio muito pelas coisas dessa terra. Eu anseio muito pelas coisas daqui. Mas eu penso pouco no reino de Deus. Eu não consigo ser um cristão que eu quero ser. Eu não consigo ser um homem cheio do Espírito Santo. Me dá Deus, pastor. Me dá Deus. Eu quero Deus. Oh, irmãos, essa deve ser a nossa oração. Querer Deus,
ser um pastor. Há pessoas que têm fome e sede em ser líderes. Há pessoas que têm fome e sede em fazer algo, em um trabalho. Não há nenhum problema nisso. Mas a grande sede do cristão deve ser procurar a Deus, buscar a Deus, ter fome de Deus. Glória a Deus. Eu te pergunto, meu irmão, você tem essa fome? Você está disposto a abrir tudo da sua vida para buscar essa insaciável presença? Você tem coragem de ousar como Enoque ousou, amar a Deus de tal ponto, a cortar todos os laços com a sociedade e buscar a presença de Deus? Ah, irmãos, imagina se nós tivéssemos essa sede, imagina se nós tivéssemos essa fome. Que tipo de cristão nós não seríamos? Um cristão com mais intimidade espiritual, amante de Deus. Ah, meu irmão, nós precisamos dessa gloriosa presença. Glória a Deus. E andou Enoque com Deus. Segundo ponto, que eu quero destacar para finalizar a respeito da vida de Enoque, era que Enoque era um homem de oração. É impossível você desfrutar da presença de Deus se você não for um homem de oração, se você não for uma mulher que ora. É impossível você ter a presença de Deus se você não for uma pessoa de oração. A Bíblia aqui, quando fala que Enoque andou com Deus, eu imagino que não seja no sentido literal, porque nenhum homem pode ver a glória de Deus, nenhum homem pode contemplar a face de Deus, que é de uma santidade tão grande que os querubins não ousam olhar para a face de Deus. Aqui eu entendo que ele desfrutou de uma grande intimidade com Deus através da oração. A oração é o termômetro da vida do cristão. Você quer saber se você está quente espiritualmente? Veja quanto tempo você se dedica a Deus em oração. Você quer saber o termômetro de uma igreja? Olhe para as reuniões de oração. Olhe para as reuniões de oração. E é uma vergonha para nós, irmãos, é uma derrota muito grande que nós não nos dedicamos a essa tarefa tão nobre, a essa tarefa tão valiosa. É vergonhoso, é uma derrota para mim, para você, se nós não somos pessoas que oram. É uma derrota. Considere-se um crente derrotado se você não tem uma vida de oração. Você pode ganhar tudo nessa vida, pode ter os melhores diplomas, pode ter o melhor emprego, o melhor salário, a melhor casa, mas se você não é um homem que desfruta da presença de Deus, você é um cristão fraco, você é um cristão derrotado, você é um cristão pobre, você é um cristão derrotado. E é uma derrota para a igreja todas as vezes que as reuniões de oração estão vazias. Isso não é culpa do pastor, isso não é culpa dos líderes, isso é culpa sua, isso é culpa minha, que não nos dedicamos à oração. Dedicamos tanto tempo para correr atrás de um dinheiro incorruptível, dedicamos tanto tempo para correr atrás de um emprego, dedicamos, se fosse possível, acordaríamos 4 da manhã, 3 da manhã, para fazer uma entrevista de emprego, mas não temos coragem de comparecer a 1 hora de oração na casa do Senhor. Quer saber o termômetro da sua vida, meu irmão, minha irmã? Veja se você é uma pessoa que ora. Se você tem se dedicado à oração, se você é uma mulher de oração, se você é um homem de oração, a sua vida espiritual será uma bênção. Você desfrutará da presença de Deus. Eu quero encerrar, irmãos, contando novamente um breve testemunho. Eu não sei se vocês conhecem, hoje eu ouvi falar de um pastor, um pregador norte-americano chamado Paul Washer. Começou a musiquinha, já deu tempo, né? Já está encerrando mais. Não sei se vocês conhecem a vida do pastor Paul Washer. Ele é um pastor norte-americano muito conhecido.
quando me buscardes com todo o vosso coração. Esse versículo entrou como uma estaca no seu coração. E esse homem ele ficou louco. Esse homem ele endoideceu. Ele começou a procurar a Deus perseverantemente. Esse homem começou a orar 1, 2, 3, 4, 5 horas. Esse homem subiu aos montes para orar. Esse homem fazia vigílias de oração. Mas ele ainda não encontrava Deus. Então ele se policiava em tudo, procurava andar de santidade em tudo, para ter esse encontro com Deus. Passou-se 3 meses nessa guerra, nessa luta insaciável, e ele ainda não encontrava a Deus. Chegou o momento que ele subiu a montanha, pegou pedras e começou a jogar para o céu, falando: o Senhor não existe, eu estou buscando o Senhor de todo o meu coração, estou buscando o Senhor com toda a minha força. Estou jejuando, estou orando, estou lendo, estou vigiando, estou fazendo tudo para ter a sua presença. E ele jogava pedras ao ar, ficava irado porque Deus não lhe respondia. Passou-se algumas semanas, em uma vigília de oração, de madrugada, este homem teve um encontro com Deus. Jesus falou com ele. Jesus deu a ele aquilo que ele mais estava saciando, uma experiência com Ele. Oh, irmãos, qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos e orou e sentiu os céus se abrindo e a glória de Deus descendo em seu quarto? Qual foi a última vez que você orou tanto que você não viu as horas passar? Qual foi a última vez, meus irmãos, que você buscou a face de Deus? Enoque andou com Deus. Enoque buscou a presença de Deus. Enoque era um homem de oração. Parece que para fazer as coisas de Deus é uma dificuldade. O pastor convocou aqui todos os domingos os obreiros a estarem aqui 5 horas. Onde estão os obreiros? Se nós queremos uma igreja avivada, por que você não vem orar? Se você quer um crescimento espiritual, por que você fugiu da oração? Se você quer desfrutar a presença de Deus, por que você abandonou a oração? Eu quero aqui, para finalizar, fazer um voto com vocês. Não vou pedir dinheiro. Não vou pedir dinheiro. É um voto para a tua alma. Nessas próximas 2 semanas, desapegue-se do seu celular. Deixe de lado, a menos que você trabalhe com ele. Use só nas suas horas de trabalho. Quando chegar em casa, claro, você que é homem, marido, vai se dedicar aos seus esposos, seus filhos, mas reserve um tempo para buscar a face de Deus. Reserve um tempo para oração e jejum. 2 semanas, você vai ver quão espiritualmente elevado você vai estar. Qual intimidade você vai desfrutar de Deus? A sensibilidade que você vai ter em ouvir a voz de Deus. Faça esse voto, é para você, é para a sua alma. Não faça esse voto para o pastor, não faça esse voto para a sua igreja. Não, faça esse voto pela sua alma. Você vai ver, você vai aumentar em santidade, você vai ter poder para vencer o pecado, você vai ter experiências com Deus, você vai ter os céus abertos. Por quê? Porque Deus procura intimidade com o seu povo. Amém, irmãos? Amém. Esse foi o texto que Deus colocou no meu coração para essa oportunidade.